O Pascoalzinho de São Paulo chegou ontem lá e passeou, hein? Em cima do Sport, hein? Essa é a palavra. Passeou, São Paulo hein? passeou. O time tá com uma confiança, hein, Pascoal? Fruto do trabalho do São Paulo, né? Porque o São Paulo construiu o jogo, foi construindo o jogo contra o Sport. O Sport é um time que me deixa alarmado, que não constrói jogadas ofensivas, não tem poder de finalização. Chegou uma hora que o time do Sport tinha um monte no meio de campo e um monte atrás, nada, um negócio assim. Era um bloco atrás e um bloco no meio de campo e nada para atacar. E o São Paulo tomou conta do jogo, o erro na saída de bola no primeiro gol, né? E aí cai no pé de quem? O Gabriel. O Gabriel erra, olha lá. A bola vai no pé de quem, olha lá? O rei das assistências do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador do campeonato. 7 assistências no Campeonato Nacional. Botou a bola pra dentro da área, um abraço pro Gaiteiro. Você não dá moral e fala o nome do cara, fala, é o Everton. Não, o Everton, eu já falei. Não, você não falou. Você falou aí, o cara aí é simplesmente o melhor do campeonato. É o melhor jogador do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não, do campeonato. Na minha opinião, ainda não. Pode ser o melhor jogador. Mas quem é melhor que ele? A minha opinião, ainda não. Agora, Paquetá só que acontece tá jogando mais, seguinte, ele tá mais regular. Não acho. Opa, o Paquetá, o Facincani, não vamos se basear somente nas últimas partidas que o Everton fez. E, de fato, você tem razão. É um dos principais jogadores do São Paulo. Mas o Paquetá, ele vem sendo um jogador regular no Flamengo. O Paquetá começou de volante e ontem acabou de centroavante. Pra quem não sabe, tudo bem, mas... Pra quem não viu o jogo, o Paquetá começou de volante. Você tem razão, concordo contigo. Mas é que assim, no contexto do São Paulo, ele é um dos principais jogadores. Se a gente for colocar os dois, o Paquetá e o Everton, nos jogos grandes e decisivos, no do Flamengo e São Paulo, o Paquetá não jogou bem, o Everton Mas aí você tem que entender também que o Paquetá tá sacrificado, o Paquetá ele jogava mais avançado, agora tá jogando segundo volante. Tudo bem, mas aí ele tem que decidir em qualquer posição, ele tem que ser uniforme e seja... O São Paulo ganhou do Sport. Ganhou do Sport com autoridade. 3-1. Achei a atitude do Diego Souza com muito respeito, principalmente com o goleiro do Sport, com o Magrão, né? Que na hora do gol ele não comemorou, ainda fez uma saudação pro Magrão. Você fala que é uma baita frescura, agora você tá... eu acho que legal. Eu só tô exprimindo, eu só tô aqui expressando a minha... Você falou que achou legal a atitude do Diego Souza. Achei legal, vou repetir. Com outros jogadores ele começou a semana daquele jeito de novo. Eu achei legal a atitude do Diego Souza, ele não desrespeitou o São Paulo. Mas comemorar o gol é desrespeito? Ele fez uma saudação ao Magrão por conhecer o Magrão, saber do que o Magrão já fez pelo esporte, pelo conhecimento dele. Hudson foi o melhor jogador do São Paulo Futebol Clube. O Trellis perdeu o gol. Mas tem que pedir desculpa para fazer gol agora? Mas ele fez uma reverência, ele não pediu desculpa. Ele fez uma reverência por tudo que construiu o Magrão. O Magrão tem 40 anos, goleiro que fez uma carreira brilhante no esporte. Bonito que ele fez, mas o Diego Souza saiu do esporte. Ele podia ter pedido pro juiz anular, né? Falou, eu não queria ter feito. Eu não queria ter feito o gol. É obrigação dele como profissional fazer o gol. E ele foi lá fazer o gol. Sem nenhum problema. Não precisaria de nenhuma cerimônia dessa. Para concretizar o assunto. Fez 2 gols no Santos, ontem comemorou o gol. Não é desrespeito nenhum. Nenhum. E não deixa de gostar do Santos e de respeitar o Santos. E a torcida do Santos não se sentiu ofendida por ele ter Claro que não, pelo contrário. Ele tá jogando em outro time, ele faz gol, ele tem que comemorar gol. Diego Souza saiu aplaudido pela torcida do esporte. O cara não pode comemorar gol contra esse time. Ele vai pedir desculpa. Não, o Pascoal já criticou. Eu acho. Ele já criticou essa atitude. Eu acho o seguinte, existem casos e casos. No caso do Diego Souza, eu estou me referindo à reverência dele ao Magrão, por conhecer o Magrão, por ter trabalhado com ele, sabendo que o Magrão é capaz. Essa expressão que tem o Magrão no gol do esporte. Quer dizer, se você fosse jogador e fosse jogar contra o São Paulo, você não fazia uma cena bonita ontem foi essa aqui. Quando o Diego Souza ele é substituído, ele é aplaudido pela torcida do esporte. Pelas duas torcidas. Aí legal. Pela torcida do São Paulo e pela torcida do esporte. Vamos colocar... Quer ver? Sobe o áudio aí. Só vi 2 aplaudindo ali. Não, senhor. A torcida do esporte aplaudiu ele, a torcida do São Paulo também. No intervalo. Ídolos da história. Sim, mas foi no intervalo. Parabéns, Jogador parabéns. Importante para a seleção brasileira com a camisa do esporte. E é difícil, hein? Isso acontecer no futebol brasileiro. Ele vira mercenário, vira sem vergonha, traidor. Bonita atitude da torcida do esporte que aplaudiu. Mas, dentro desse time de São Paulo, Benjó,
Reinaldo tá jogando fino da bola. Esse Rojas caiu como uma luva nesse time de São Paulo. O Nenê tá jogando muito, o Diego Souza tá jogando bem. O Hudson. Quando a gente falava que o Hudson é o único volante rápido que tem o São Paulo, tem que jogar o Hudson. Os caras não entendiam. O Fael Ferreira, ele manda uma mensagem via Twitter, ele fala, bem já. Legal, né? É legal porque até hoje ninguém mandou, né? Ele fala, o Everton no programa. O Everton foi a melhor contratação do São Paulo e parabéns ao Raí, que revitalizou a confiança são paulina abalada por anos de decepção. E olha que eu sou palmeirense. Você concorda? Não. Eu acho que não é só o Raí, não. É o Raí, é o Ricardo Rocha, é o Lugano, é a percepção do presidente Leco de que ele teria que ficar mais do lado de trás O treinador que é bom, o Diego Aguirre que é bom. O Leco que sumiu do mapa e, consequentemente, deixou quem entende de futebol cuidado. Futebol, o resultado desse tá aí. Mas eu acho que é isso aí mesmo. São Paulo, para mim, vai terminar agosto. Nós estamos hoje no dia 13 de agosto. Vai terminar agosto, se bobear, o São Paulo vai virar uns 5 pontos na frente do Flamengo. Isso que eu tô falando. Vai virar agosto, vai entrar setembro. São Paulo vai ter uns 5 pontos na frente do Flamengo. Na segunda rodada do retorno. Os 3 próximos jogos do São Paulo, na teoria, são jogos para ganhar 9 pontos. Que o São Paulo pega esse fim de semana a Chapecoense no Morumbi, que não está muito bem, apesar de ter ganho do Corinthians ontem. Pega o Paraná, que está aí. Curitiba? Que está se arrastando aí. E lá no Paraná vai ter mais torcida do São Paulo que do Paraná. 6. E depois pega o último. Pega o Ceará no Morumbi. Teoricamente são 9 pontos. 9. Agora, pega os jogos do Flamengo. Não, o Flamengo Paranaense é o primeiro. Não, pera só um minuto. Lá. O Flamengo tem na quarta. Não, esquece isso. Não, o São Paulo ainda tem no meio disso aí, a Copa Sul-Americana. Mas nós não podemos esquecer. Tem um desgaste, que temos jogo valendo classificação. Estou falando do São Paulo da tabela do Campeonato Brasileiro. Domingo o Flamengo vai até Curitiba enfrentar o Atlético. Mas o Atlético está na zona de rebaixamento. Mas pega os últimos jogos do Atlético. Vê o desempenho do Atlético nas últimas partidas. Melhorou. Meteu 4 no Penharol lá em Montevidéu e só não foi 6 ou 7. Deu aula lá. Deu aula. Porque os caras cansaram de perder gol. Foi prejudicado ontem pelo Luiz Flávio de Oliveira na partida contra o Ceará. Sábado, contra o Ceará. O zagueiro do Ceará devia ter sido expulso quando ele segura o Marcelo Cirino. O Cirino ia em direção ao gol. Ele, o goleiro, ele segurou. Aí o Cirino até acabou tendo um problema de lesão nesse lance. O Atlético não está fácil jogar com ele hoje. Se fosse o Atlético de um mês atrás, eu apostaria no Flamengo. Antes da Copa, sim. Eu já não tenho certeza agora. Depois o próximo jogo é vitória em casa. Depois é a vitória em casa. Tem que ganhar. Aí ganha. 3 pontos. E depois ele encerra setembro com o América em Belo Horizonte. Tem que ganhar também. Esse é o único jogo que eu tenho medo do Flamengo. É o Atlético em Curitiba, porque eu acho que ele ganha do Vitória e ganha do América. Mas se ele não se der bem contra o Atlético, contra o Atlético, e o São Paulo fizer 9 pontos, o São Paulo abre 4 pontos em cima do Flamengo. Falei 5, falei errado. 4 pontos em cima do Flamengo. Esse é o problema. E esses jogos de meio de semana, tanto do Flamengo quanto do São Paulo? Um pela Copa do Brasil e outro pela Copa Sul-Americana. O Flamengo tem um jogo muito mais difícil. Pesos completamente diferentes. Não, mas independente de qualquer coisa. Seja no Maracanã. São jogos eliminatórios. Uma eliminação para algum desses times aí pode gerar talvez aí uma queda de rendimento. O São Paulo já perdeu o primeiro jogo no Morumbi por 1-0. O foco do Se eu sou o São Paulo, eu vou com o Sub-23 para lá. Imagina, é uma competição internacional. Não é título, não pode brincar do título. Nós temos essa cultura aqui. O próprio Aguirre declarou que por ele, Aguirre, focaria as duas e tem time para tal. Na semana passada ele deu uma entrevista a uma rádio uruguaia. Esse Colón é fraco demais. Só que na mesma entrevista em que ele fala do gosto pessoal dele, Aguirre, uruguaio técnico, por competições de mata-mata envolvendo equipes sul-americanas, ele deixa bem claro o seguinte, que o objetivo que foi dado pela diretoria é ser campeão brasileiro. Quanto tempo o São Paulo não ganhou o Campeonato Brasileiro? 10 anos. Então, ele ganhou a Sul-Americana em 2012. Aí é que fica a pressão em cima do treinador. Eu acho que o São Paulo tem um foco muito claro, que é o Campeonato Brasileiro. Esse é o foco do São Paulo, muito claro. Se vai lá jogar contra o Poçante Colón em Santa Fé e ganhar o jogo, se classificar na Copa Sul-Americana, é o chamado bônus round, como o senhor fala. É um bônus. Mas eu discordo desse pensamento. Mas eu acho que o foco do São Paulo, no meu modo de ver, como eu acho que tem alguns times que abriram mão do Campeonato Brasileiro, outros que ainda não. Mas, muito claramente, o São Paulo tem um foco no Campeonato Brasileiro. Não é exagero algum dizer o seguinte, tá fácil pro São Paulo ganhar esse Campeonato Brasileiro.
Embora a gente não tenha chegado ao final do primeiro turno. Então, desgastar esse time desnecessariamente para jogar contra o Colón na Argentina, faz um time. Quando eu falei, vai o Sub-23, é a maneira de expressar, a maneira de falar, né? Mas o segundo time, né? Vai o segundo time, deixa as reservas no banco e tal. Por que você acha que tá fácil pro São Paulo, sua mãe? Porque o São Paulo tá jogando bem. Mas porque o São Paulo não é garantido que ele vai jogar 20 jogos bem. O São Paulo é melhor aqui, ó. São Paulo é melhor visitante. 5 vitórias fora de casa. O Matheus Araújo tá bravo bem, mas não é garantido. Por quê? Ele falou bem já. Legal, né, senhor? Legal. Eu acho demais a arrogância da mídia e do cara que eu gosto, que é o Sormani. O São Paulo não precisa nem jogar, então, para ganhar da Chape, do Ceará e do Paraná, entrega logo a taça. Não é isso. Não é isso. São para fazer jogos. Ele falou que você foi arrogante. Não. Como é que ele chama? Matheus? Matheus Araújo. Matt. Quem? Matthews. Entendeu? Porque deve ser Matheus. É isso? É Matheus ou é Matheus? Matheus. Não, mas é o seguinte. É o seguinte. Com o futebol que o São Paulo está jogando, a tendência é vencer esses jogos. Eu acho que o São Paulo não vai desperdiçar ponto algum. Pode, é futebol. Mas se eu chegar aqui e fizer uma observação dessa, nós vamos passar o programa inteiro dizendo que até o Paraná pode ser campeão se ele ganhar todos os jogos do retorno, esse finalzinho aqui. Aí você vai dizer, pode ganhar? Ah, não pode, mas é futebol, tudo pode acontecer. Então vamos colocar o Paraná como favorito ao título? Não vamos. A gente tem que dizer o que está acontecendo. O que eu acho engraçado é o seguinte, se dá uma opinião em mureta, esses caras é tudo vaselina, tudo em cima do muro. Aí se dá uma opinião, é arrogante, vocês precisam se decidir também. O Everton foi a melhor contratação que um clube brasileiro fez em 2018? Dentro de campo, para o São Paulo, sim, Benji. É porque tem melhor contratação. Jogadores que fosse. Eu acho que a principal contratação do São Paulo... Fora do campo, Não, peraí, eu vou te falar. A principal contratação do São Paulo, na minha ótica, foi o Aguirre. O Aguirre hoje... jogador, ele não falou de treinador. Peraí. Ele perguntou a melhor contratação do São Paulo. Entre os jogadores, Não, melhor contratação do futebol brasileiro também. Não, mas quando ele pergunta qual a melhor contratação do futebol brasileiro, eu colocaria hoje o Aguirre ainda à frente do Everton. Porque o Aguirre, ele foi o ponto de equilíbrio do time de São Paulo, Pascoal. O cara que conseguiu encostar o Diego Souza e o Diego Souza não fazer beicinho. Ele conseguiu resgatar o futebol do Nenê. Ele conseguiu montar um time de São Paulo com um esquema defensivo sólido, coisa que ele não tinha. Ele conseguiu trazer a confiança de volta para a torcida do São Paulo. Então, é uma somatória de fatores, Pascoal, que culminou com esse bom trabalho hoje. Porque você coloca o Everton num time que está perdido em campo, é mais um jogador perdido correndo atrás da bola. Quando você põe um Everton dentro de um time montadinho, do jeito que está... Você montar o time, você precisa de jogador. Claro, evidente que sim, senhor. Mas quando eu falava aqui que o time de São Paulo não era um elenco ruim, vocês falam, o elenco do São Paulo é fraco, fala, não é, tá mal montado. Tanto que você pega lá, por exemplo, o Reinaldo, é um jogador que hoje tá jogando fino da bola. Por que ele tá jogando fino da bola? Porque ele... eu sabia jogar bola. Eu voltei a jogar porque agora eu descobri que eu sabia jogar em determinado momento. Tá jogando na função dele, Pascoal, não é só a função dele. Não é só a função dele, Quando você fica arrumando o jeito pro cara jogar, você arruma uma complicação pra você. Quando você tem um treinador inteligente que saiba montar o time, todo mundo começa a jogar bem, Pascoal. Todo mundo começa a jogar bem. Por exemplo, no xadrez, o cavalo não pode fazer a função do bispo. Ele tem que fazer a função dele. Ele anda em L, ele não anda na diagonal. Então, o jogador também é assim. O que é isso? Mas é fato. Então, a melhor contratação do São Paulo... O Gasparov tá aqui na mesa. Vamos aplaudir. É verdade, vocês estão ironizando. O Gasparov tá aqui na mesa. Tem que dar um blazer e uma gololina pra ele. Pelo contrário. Pelo amor de Deus. Chama aquele supercomputador pra jogar com ele. O Mequinho. O Aguirre chegou desacreditado. O Aguirre, inclusive, pela própria torcida do São Paulo, muita gente fez vista grossa. O Aguirre fez cara de nojo quando o Aguirre chegou. O Aguirre, Pascoal, montou esse time de São Paulo. Quer dizer, então, você é a rainha da mesa, é isso? Deixa eu mostrar já o que eu vou comer. Que é isso, cara? Ô, Facicani, o Everton é a melhor contratação que um clube fez do futebol brasileiro em 2018? Como jogador, não tenha dúvida. Ele é técnico, ele não é técnico. Sim, é lógico, evidente. Não, é porque ele colocou o treinador. Qual que é a dificuldade? Pascoal, o Everton foi a melhor contratação do clube brasileiro em 2018? Foi, não tem a dúvida. Claro que foi. Pronto. Foi. Isso que eles não te contestam. Não, é porque ele falou, ele colocou, desculpa, quase você falou, olha, como jogador, porque dentro de campo... Não, lógico que foi. Eu achei que a melhor contratação foi mas eu não pipoquei. Uma gola olímpica pra vocês. Fábio mas Azevedo. eu não pipoquei, amigo. Fábio Azevedo. Fábio... Depois reclama, os caras reclamam que nego faz programa assim, vocês estão igualzinho. Não. Fábio Azevedo. A gente consegue desenvolver um argumento com mais de 3 palavras? Eu tô vendo, coisa diferente. O Everton Ribeiro foi a melhor contratação do clube brasileiro? Everton Ribeiro. O Everton, desculpa. Foi a melhor venda do Flamengo também.
Não, a melhor venda do Flamengo. A melhor contratação. Qual a melhor venda do Flamengo? Pô, botou 15 milhões em caixa um jogador de 28 anos no Brasil, ótima Pô, mas venda. perdeu uma baita referência. Mas Não, é inacreditável. não, É inacreditável. Eu gosto muito do Fabinho, mas é inacreditável. Mas tá difícil você. Pô, mas Não. Gente, acabei de falar. Ó, responde sim. Foi. Não foi. Ponto. Como acabei de falar que foi. Foi a melhor contratação do Brasil em 2018. Parar, by far. Pronto, qual que é a dificuldade? By far. Longe. Tem um sotaque. Longe. fora. Consertou o time do São Paulo do lado esquerdo, mas eu acho que o São Paulo tem outros jogadores que deram um tom muito especial. O João Rojas, pela direita, ajuda demais o senhor o São falou Paulo. que era uma porcaria quando chegou. Não, o senhor está equivocado. O senhor falou que eu não conhecia. contratou um cone, um corre lá do Tajeres. Bota na minha conta só o que eu digo. Não, mas eu estou colocando. O que os outros o senhor Então falou. vamos colocar. Você falou que esse time do São Paulo não vale uma moeda. Que o João Rojas era um corre, que não ia dar nada, etc e tal. Vou falar um negocinho pra vocês. O único sujeito que disse que o São Paulo estava evoluindo. Que o Trellis não faz gol. Melhorando. E tá lá o Trellis metendo gol. Isso. Quando eu falei, o Trellis pode contratar o Trellis vai fazer gol, ninguém aqui. Quando eu falei, o rapaz ali falou assim, esse Deverson não joga nada, dá a bola pra esse Borja não mata uma bola, e não sei o que, é só canelada. Tá, e bota na conta dos outros. Não tô dizendo bota na que minha não, conta. O único que falou muda. que o São Paulo estava evoluindo, que o time estava melhorando. O único. Aqui todo mundo. Quando chegou aqui. O único que falou. Quem usou o termo o São Paulo está evoluindo foi o Pascoal. Isso ele falou no ano passado. Peraí. Foi esse ano? Esse ano? Peraí. Foi o ano passado. Foi o ano passado. E o negócio da moeda? Foi nada desse E o negócio da moeda? Vocês não vão relembrar? Eu não dava moeda para o São Paulo há 2 anos. Ele falou, esse time do São Paulo não vale uma moeda. Há 2 anos. Não, isso a gente estava em São Paulo. Há 2 anos ainda. Não, ele falou isso também. Esse negócio que o São Paulo está evoluindo e que o Banha já começou a zoar ele falou no ano passado. E esse ano também no Campeonato Paulista. Nesse ano. Quando chegou o Aguirre. Nesse ano. Não. Esse ano eu falei da defesa. Não vem Parou. Claro que sim. Olha, todo mundo falou. Todo mundo sabe que eu tenho muitas diferenças com o Pascoal, que nós não nos falamos fora do ar, é apenas no ar. Mas tem que ser justo. Ele falou, quando o Aguirre começou, ele falou, tô vendo evolução. E eu zoava ele todo dia. Mas quando foi você agora, zoava do ele, Aguirre. foi no ano passado. Não foi a chegada do Aguirre. Quando chegou o Aguirre, todo mundo viu que melhorou, não foi só ele. Claro, todo mundo. Mas só eu falei. Vocês podem ter visto, mas não falaram. Eu tem um programa que é diferente. Tá vendo? Você botou pra fora. Você falou ser o melhor de todos. Isso. É, o Bambam. Você se joga com o você mesmo o tempo inteiro, pô. Ainda bem. Que se eu falar, não precisa. Que se eu não falar, ninguém fala. Agora, ninguém elogiou a defesa do São Paulo aqui, só o senhor. Olha, ninguém falou que estava arrumando a casinha, olha, fechando, que o Luiz trincando. Felipe da Silva fala bem, já... Eu assisto vocês sempre, o Pascoal falou esse ano. O João Vitor, eu não entendi qual a vossa crítica em relação à minha pergunta. Ele fala assim, olha, eu vivi para ver uma pergunta dessa, pelo amor de Deus. Porque eu pergunto, Everton foi a melhor contratação do futebol brasileiro em 2018? Ué, qual o problema? Qual a dificuldade da pergunta? E não foi. Ele quer perguntar o quê? Ele falou, olha, eu vivi... Qual o prato preferido do Papa? Pergunta dessas. Minha colocação foi tão ruim que virou GC, lá. Olha lá, Você ficou mudo por quê? Você não entendeu a pergunta dele, porque a primeira vez eu acho que ele não entendeu o que você e depois da Copa do Mundo, eu tô com a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, São Paulo é líder com 80% de aproveitamento. Em 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. A derrota foi pro Grêmio em Porto Alegre. O Flamengo, que vem logo atrás, tem a 8ª melhor campanha depois da Copa do Mundo. Com aproveitamento de apenas 47%. Não chega a isso, mas vamos arredondar. Então, é por isso que eu acho que pelo desempenho do São Paulo, porque o São Paulo, quando pegou os times difíceis, teve uma tabela complicada pela frente, ele ganhou fora de casa do Flamengo, pau a pau, vencido, que era adversário dele, ganhou do Flamengo, perdeu pro Grêmio, ganhou do Corinthians, que é um time que traumatiza o São Paulo, e ganhou do Cruzeiro em Minas. Percebe? É nisso que eu me baseio para achar que o São Paulo pode, de repente, virar agosto, entrar em setembro, na frente do Flamengo, que é o segundo colocado, 4 pontos. E o Inter? Como é que tá o Inter nesse pós-Copa? Pós-Copa, terceira melhor campanha. 67%. O Inter tá muito bem, ainda joga hoje. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Inter joga hoje com o Fluminense. Se o Inter ganhar... Aqui no Rio, no Maracanã. O Inter ganhar... Ele volta à terceira colocação. Vai para 35. Fica 3 do São Paulo, não é isso? Fica 3 pontos do São Paulo. E o Flamengo Não despreze o Inter. 3 jogos grandes,
decisivos, em 2 pipocou, em 1 fez o dever de casa, que foi ontem. Por exemplo, o São Paulo pega no